seu filho começou a diarreia e ainda por cima vomitou. E aí? O que você faz? Bom, vamos lá. Então, a maioria das diarreias, felizmente, são de origem viral. Quer dizer, isso é bom, porque geralmente elas são autolimitadas, não precisam dar antibiótico, mas incomodam a gente. Então, alguns vírus são bravos, né? Então a gente tem os rotavírus, tanto que a gente tem vacina para o rotavírus, depois que os rotavírus passaram a ter vacina contra, eles diminuíram muito a incidência, mas outros vírus que estão por aí começaram a se destacar. Começou uma diarreia. A primeira coisa, gente, a gente pensar que meu filho com diarreia, ele está perdendo mais líquido do que o necessário, do que ele perderia normalmente. Claro, está fazendo cocô várias vezes ao dia, cocô mole na forma líquida, então está parando pouco líquido no organismo. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Hidratar a criança, reidratar, na verdade. Então, se ela estiver bem, nesse momento, sem vômitos, aceitando bem líquido, o que eu faço? Dê água, tá bom? Ah, mas só água? Então, a água é bom. Sempre. O que você tem que fazer também, que você pode fazer e ajuda? Compra um sal de reidratação. Então, o que é um sal de reidratação? São aqueles sorinhos específicos para diarreia que você encontra nas farmácias, né? Você até pode fazer em casa, mas eu honestamente aconselho você a comprar na farmácia, já é pronto, tem algum saborzinho, já é bem balanceado. O soro de reidratação é extremamente importante. Por quê? Porque ele já vem balanceadinho. Então, quando a gente perde água no cocô, na diarreia, a gente não está perdendo só água. A gente está perdendo sódio, a gente está perdendo potássio, cloro, que são aqueles minerais ali importantíssimos para o nosso corpo, que eles vão embora junto com a água, com a diarreia. Por isso que se eu utilizar esses soros balanceados, eu vou estar repondo não só a água, como a quantidade certa de sódio, de potássio, de cloro e até de glicose. Né? Até do açúcar que a criança tá perdendo. Então é importante que se a criança estiver bem, animada, pelo menos um pouco mais animada e sem vomitar, coloca sorinho de hidratação e água. Você pode alternar com água numa boa. Agora, o que você não deve fazer, gente? Então, isso eu sei que antigamente era até relativamente comum isso. Ah, você pega refrigerante, põe refrigerante num copo, tira o gás do refrigerante e deixa a criança tomar refrigerante. Gente, isso é antes quando você não tinha soro balanceado, tá? E os refrigerantes, eles não são nada balanceados, né? Então eles têm alguns excessos de sais aí que não interessam absolutamente, pode até piorar a hidratação da criança. Então qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de bebida, tipo refrigerante, ou suco com açúcar, bora lá, não, a criança vai ter hipoglicemia, vai ter baixa de açúcar, então eu vou fazer um suco de laranja e vou entupir esse suco de açúcar. Pelo amor de Deus, gente, o açúcar ele puxa mais água para dentro do intestino, né? E ele piora a diarreia. Então, coisas que a gente não deve fazer. Ah, posso dar água de coco? Gente, a água de coco é interessante também. Funciona para você alternar com o soro e com a água. Mas lembrando que a água de coco também é bastante calórica e, eventualmente, ela pode até piorar um pouquinho a quantidade de volume que você perde com o cocô. Então, o melhor mesmo é alternar a água com soro de hidratação oral, isso é super importante porque eles são completos para deixar a criança bacana enquanto a diarreia não vai embora. Porque a diarreia viral, gente, o vírus vai embora sozinho. Não tem o que fazer muito para a diarreia viral, porque a gente não vai combater o vírus especificamente. Então a gente hidrata a criança, controla as perdas, né, até que comece a melhorar gradativamente. Agora, quando é que você fala com o pediatra ou quando é que leva no pronto-socorro? Bom, primeira situação, a criança está com diarreia e está nitidamente, se olha para a boquinha dela, lábio seco, língua seca, a criança para de fazer xixi, gente, criança tem que fazer xixi. Nossa, a criança não faz xixi há 12 horas, gente, pelo amor de Deus, ela não tem nem água para o xixi, né? Então ela está usando o máximo que ela puder de água, a criança está desidratada. Então nessa situação, onde você percebe que a criança visivelmente está desidratada e outra coisa, molinha demais, a criança não consegue comer nada, beber nada, tem que levar para o hospital. Que nesse caso, a hidratação possivelmente vai ter que ser feita pela veia para poder salvar a criança. Se estiver vomitando, o que eu faço? Bom, se estiver vomitando, concorda que é difícil reidratar a criança, porque você vai dar o líquido, pum, às vezes nem bate direito, já volta. Então uma coisa importante é quando a criança está vomitando, eu procurar conversar com o pediatra ou então no pronto-socorro, eles darem um antiemético, um remédio para vômito. E a gente tem bons remédios para vômito hoje em dia que podem segurar o vômito no caso da criança que
que realmente está prejudicando a hidratação. Ah, mas se nem o remédio ela aguentar, ela vomitar. Gente, pronto-socorro que a gente vai fazer o remédio ou intramuscular, ou a gente vai fazer pela veia. Criança com diarreia pode comer? Não só pode, como deve, né? Afinal, a criança está perdendo nutrientes a mais pela diarreia, ela precisa colocar alguma coisa de volta. Então a gente falou que a criança você precisa reidratar, então quer dizer reidratar não só dar líquidos, como também repor aqueles sais que a criança está perdendo junto com o cocô. Mas uma coisa que ela está perdendo também é açúcar, né? Nutrientes e outra coisa. Se não estiver entrando nada, a criança vai fazer o que a gente chama de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Baixa de açúcar no sangue. Caramba, eu estou perdendo. Eu não estou comendo nada. A criança, de repente, pode suar frio, pode ficar caidinha, pode desmaiar. Isso é extremamente importante. Agora, a criança consegue comer. Ah, tá legal, não tá com vômito, ou eu dei o remédio para vômito e a criança melhorou. Dá para comer. O que você vai dar? Ah, bora, vamos dar uma feijoada para a criança? Claro que não, gente. A gente tem que dar alimentos, primeiro, que sejam alimentos nutritivos, né? Ah, tadinha, tá com diarreia, então vamos dar um chocolatinho para ela. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. É alimento saudável. Que tipo de alimento? Então, o que classicamente a gente costuma orientar, então, por exemplo, carboidratos ricos em amido. Vamos exemplificar, tá? Arroz, batata, não é clássico aquilo? Dá um arrozinho, uma batata cozida, um filezinho de frango, por exemplo. Por quê? Feito até no air fryer, né? Que a gente fala para evitar a gordura, que são coisas nutritivas, com pouca quantidade de gordura, com pouca quantidade de açúcar, né? Que não vão piorar a diarreia e vão nutrir a criança. A criança precisa de energia para se recuperar, até para recuperar a parede do intestino, para recuperar o bem-estar. Então é muito importante saber o que dá para a criança. Outra coisa que a gente evita é um excesso de fibras, né? Se eu der, por exemplo, caprichar no feijão ou numa salada crua, gente, são alimentos bons, mas nesse momento, como é fibra, muitas vezes eles podem puxar mais líquido para dentro do intestino e piorar a diarreia. Não é isso que a gente usa quando está constipado? Então é a mesma coisa para a diarreia, a gente evita isso, né? Então, mais uma vez, a alimentação é importante, vamos alimentar dentro daquilo que a criança aceitar, nunca force. Se a criança não estiver aceitando nada, nem comida, nem líquido, pronto-socorro. Liga para o pediatra ou pronto-socorro direto.